E aí, sabe como escolher o silicone transparente? Então segue com a gente que a gente vai te mostrar o melhor silicone transparente para você. Esse é o segundo vídeo da série sobre silicone transparente e nesse vídeo você vai ver todos os detalhes e as características dos dois silicones transparentes que a Zermatt disponibiliza pra gente. O Elite Transparente e o Elite Glass. Então vamos lá, porque assim, para você saber todas as características e as vantagens desses silicones transparentes e também de outros, você tem que ver os vídeos que eu preparei sobre esse assunto. Por isso, se inscreve no nosso canal, porque você vai ter toda uma revisão completa de todos os materiais, todos os silicones transparentes que a gente tem disponível aqui no Brasil. Tá? A gente não só vai mostrar, como a gente também vai ranquear para poder entender qual é o melhor para cada situação, para o momento que você está. Então se inscreve no nosso canal para você não perder nada. Então hoje a gente vai testar dois silicones transparentes, tá? Então a gente vai testar o Elite Glass e o Elite Transparente. Esses dois materiais, eles são da Zermatt. A Zermatt, que antes era importada pela Labor Dental aqui no Brasil, depois de ter sido vendida, a Labor Dental parou de comercializar esses materiais no Brasil, dessa empresa. Ficou um tempo meio em falta, também teve a pandemia no meio, mas agora você consegue encontrar aí tranquilamente qualquer um dos dois para poder vender em qualquer dental. Beleza? Por que a Zermatt tem dois produtos? Porque a Zermatt tem esses dois, tanto o Elite Transparente como o Elite Glass. Então assim, o Elite Transparente, ele veio primeiro, tá? Ele é um material que foi criado para ser um material de barreira, ou seja, o que isso significa de barreira? Para você poder fazer uma cópia de alguma coisa, né? Por exemplo, de um enceramento, um dente de estoque montado, para você poder fazer a transferência disso para uma outra coisa. Então, por exemplo, assim, o laboratório podia pegar um enceramento, copiar com silicone transparente e daí colocar uma resina composta laboratorial ali dentro para poder fazer uma coroinha ou um onley, alguma coisa num modelo de gesso, seguindo os processos ali desse material. Então o objetivo dele era o uso em laboratório. Então porque você tem uma empresa com dois silicones transparentes disponíveis ao mesmo tempo para você poder comprar? Então vamos tentar entender. O Elite Transparente, ele é o primeiro material que foi lançado pela Zermatt. Ele foi lançado já há muito tempo. Aliás, ele foi o primeiro disponível aqui no Brasil. Tá? O objetivo desse material era que ele fosse utilizado para ser em laboratórios. Ele ser utilizado em laboratórios. E usado para quê? Para poder fazer basicamente muralhas, para você poder copiar, por exemplo, assim, você fazer você tem um enceramento, você copia esse enceramento, né? E depois você pega um dente com preparo, coloca ali, por exemplo, uma resina composta de laboratório, que tem toda uma maneira de polimizar diferente, tem que ser numa caixa de luz, só o fotopolimerizador não basta, tem que ser uma coisa bem mais elaborada ali na hora de polimização. E o laboratório utilizaria para poder fazer com essa matriz transparente essas coroas ou blocos de resina. Então, basicamente para isso que serviria, assim, para um uso de laboratório. Tanto que, se você for ver as características do material, ele é mais apropriado para um uso laboratório mesmo do que um uso em boca. Então, por exemplo, o tempo de trabalho que você tem no Elite Transparente, ele é muito maior do que o tempo de trabalho dos outros materiais que normalmente a gente tem. Então, por exemplo, para você poder ver o Hexaclear, que é o nosso material de referência, né? O tempo de trabalho do Hexaclear é 45 segundos, enquanto o tempo de trabalho do Elite Transparente é 1 minuto e 30. Então você tem muito mais tempo para você poder colocar esse material na moldeira, levar até onde você vai fazer a cópia. Então se torna um processo muito mais fácil, né? E o tempo de presa? Enquanto o tempo de presa, por exemplo, do nosso material de referência, o Hexaclear, são 2 minutos, o tempo de presa do Elite Transparente são 15 minutos. Então é um tempo de presa muito maior, né? Quanto à dureza, né, que eu já tinha falado no vídeo anterior, a dureza do Hexaclear é bem mais baixa, está ali em algo em torno de 60 Shore A, enquanto do Elite Transparente 72, é um dos maiores durezas desses materiais que a gente vai falar aqui, né? Só tem um maior que ele, aliás. E ele pode atingir até uma dureza maior, né? Ele diz assim, 72 ou mais, é o que diz na bula do material. E já o Elite Glass? O Elite Glass ele foi lançado depois, no Brasil ainda demorou um pouquinho para chegar, e o Elite Glass ele é muito parecido
na sua forma, nas suas características de transparência e tudo mais com Elite Transparente, mas ele foi um material voltado para seu uso em consultório. Então, por exemplo, tanto o tempo de trabalho como o tempo de presa são menores. O tempo de trabalho ele é 40 segundos, então um pouquinho menor do que o nosso material de referência Hexaclear, que era 45, e muito mais rápido do que o Elite Transparente. Agora, o tempo de presa já são 5 minutos, são 5 minutos. Então, assim, o que você tem que pensar? Se eu fosse utilizar esse material na boca do meu paciente, então, por exemplo, assim, eu tenho um paciente que tem um dente que ele está com uma cárie oculta, e eu quero copiar a anatomia desse dente para poder me facilitar e depois fazer a anatomia de volta, para eu não precisar esculpir. Então a gente vai fazer uma técnica que é bem antiga, que se chama a técnica do carimbo, que pode ser utilizada com diversos materiais diferentes, diversas formas, mas você coloca ali diretamente sobre o dente o material, ele vai tomar presa, aí você refaz a tua restauração e a camada final você faz com essa matriz de exposição para justamente dar anatomia. E se você pega um material com um tempo muito grande de presa, por exemplo, assim, 15 minutos, como é que você vai usar um material desse na boca do paciente? Não tem como, né? É muito tempo para você segurar na posição, né? Ou mesmo 5 minutos. É um material para ser utilizado em boca, mas se for utilizar em paciente direto, assim já complica. Agora, para usar em modelos, no consultório, para o dentista, já é ótimo. Então, esses 5 minutos de trabalho. 5 minutos de tempo de presa. Eu acho que o tempo de trabalho ainda é muito curto, né? Mas tudo bem. E quanto à dureza? A dureza desse material já é um pouquinho maior. Então, em vez de 60, que é o Hexaclear, o Elite Glass ele tem 70 chorá de dureza. Lembrando só que a gente falou agora há pouco do Elite Transparente, que tem 72 ou mais. Então, assim, são materiais que têm uma boa qualidade, essa dureza, né? Para poder realmente servir como uma muralha, servir como uma matriz, para quando você for fazer as restaurações ele não distorcer e acabar não alterando a forma da tua restauração final. Então por isso é tão importante essa dureza, tá? É uma dureza, a dureza também, que nem eu falei no vídeo quando a gente falou do Hexaclear, a vantagem do Hexaclear não ser tão duro, porque você fica um pouquinho mais fácil de você trabalhar com ele, introduzir e remover da boca do paciente, sem justamente rasgar ou quebrar, por exemplo, a cópia de uma papila. Materiais mais duros já correm um pouquinho mais esse risco, tá bom? Então, como que a gente vai ver o resto das características para a gente ranquear aí os nossos materiais? Então vamos lá. Assim como foi feito com o nosso Hexaclear, eu peguei o Elite Transparente, peguei o Elite Glass e fiz aqui essas pequenas moldeirinhas transparentes ali de um dente. Então repara agora só no detalhe a transparência do Elite Transparente com o Hexaclear, que é o nosso material de referência. Então pode observar que o Elite Transparente ele é mais opaco do que o Hexaclear, mas ainda tem uma boa translucidez para você poder trabalhar. Isso não atrapalha nada na boca. Claro, quanto mais transparente facilita, principalmente para quem está começando, mas o Elite Transparente tem uma grande vantagem, que é o tempo de trabalho. Para você poder, você que está começando, ou quer fazer uma moldeira às vezes muito grande, pegando muitos dentes, fica muito mais fácil você trabalhar com Elite Transparente do que trabalhar com o Hexaclear, que tem um tempo de presa e um tempo de trabalho muito curtos, beleza? Agora compara o Elite Glass com o Hexaclear. Pode ver que é parecido, a diferença é igual aconteceu com o Elite Transparente junto com o Hexaclear. E agora compara os dois juntos, compara aí o Elite Glass com o Elite Transparente. Eles são muito parecidos, né? Tem pouca diferença ali na translucidez do outro, eles são muito parecidos mesmo. É a mesma empresa, o que muda mesmo neles acaba sendo um pouquinho a dureza, mas principalmente o tempo de presa e o tempo de trabalho e o tempo de presa. É essa diferença que vocês estão vendo aí. Dá para você usar qualquer um dos dois tranquilo. Na hora que você for escolher, escolhe pelo tempo de presa, o tempo de trabalho de acordo com a sua habilidade, com o que você está acostumado a trabalhar já com o material, para você poder ir utilizar de acordo com o que você precisa. Então vamos ranquear primeiro aí o Elite Transparente, tá bom? Então o Elite Transparente a gente vai dar aí para ele, em relação à sua dureza, 5 estrelas, porque realmente é um material que tem uma dureza muito alta, e isso vai ajudar ali na hora de não deformar as nossas restaurações.
Em relação ao tempo de trabalho, é ótimo, né? Ainda mais que a gente está fazendo o uso desse silicone transparente direto em cima de um modelo encerado. Então, quanto mais tempo de trabalho é melhor, para a gente poder copiar, levar isso para a panela e depois ele toma a presa dentro da panela sem problema nenhum. Lembrando só, por exemplo, quando o tempo é muito rápido, às vezes algumas bolhas você não consegue eliminar porque você bota na panela, o material já começou a polimerizar. Então ter mais tempo de trabalho facilita. Então aí o nosso Elite Transparente ganha 5 estrelinhas nessa nossa comparação. E o tempo de presa também 5 estrelas, porque na verdade vamos diminuir, não, vamos deixar 5 estrelas, porque independente de qual material que eu estou usando, eu sempre deixo 15 minutos lá na panela enquanto polimeriza. Então vamos deixar, porque o tempo de presa é ótimo, 15 minutos está excelente e isso não vai te atrapalhar também, porque ele vai começar a tomar presa depois que você botou na panela. E isso vai evitar dificuldade de você posicionar o seu material na posição ali no teu modelo de gesso e também começar a eliminar as bolhas dentro da panela antes de começar a polimerizar. Então, ótimo tempo de trabalho. E em relação à transparência, vamos colocar 4 estrelas, tá bom? 4 estrelas para a gente colocar para esse material. E o Elite Glass, como que a gente vai classificar ele? Então a dureza, para a gente ser justo, tá? Pra gente ser justo, já que o Hexaclear a gente deu 4 estrelas para ele, vamos dar e o Elite Transparente tá com 5. Como que o Elite Glass tem um pouquinho menos de dureza que o Elite Transparente, vamos colocar 4 estrelas e meia. O tempo de trabalho, assim como o Hexaclear, a gente vai botar 3 estrelas e meia, porque são tempos de trabalho muito curto, dificulta bastante trabalhar dessa maneira. E o tempo de presa, vamos colocar 4 estrelas para ele também, para poder classificar de acordo aí com o tempo que a gente tem para colocar na panela e aguardar a polimerização. Na transparência, vamos colocar 4 estrelas para ele também, muito parecido com ele transparente, então é justo aí a gente colocar aí a mesma classificação. E em relação às bolhas, a presença de bolhas, tanto um como o outro a gente pode botar 5 estrelas, né? Tanto o Elite Glass é transparente, é muito difícil a gente ter bolhas nesses materiais, então 5 estrelas para eles está perfeito, beleza? Então você pode aí ver a comparação dos dois na classificação que a gente colocou e também com essa Hexaclear, que é o nosso material base. Se você tem alguma opinião diferente, você coloca aí nos comentários para a gente saber o que você achou dos materiais, se você classificaria alguma coisa diferente, qual que é a classificação de estrela que você daria para cada um deles. Então, se não esquece, se você quiser continuar sabendo mais sobre os silicones transparentes que a gente tem disponível no Brasil, as características, as vantagens, a indicação de cada um, então você tem que estar inscrito no nosso canal. E para você não ficar aí esperando o próximo vídeo, já tem 2 vídeos aqui que vão aparecer para você de sugestão. Um é a sugestão do YouTube, que ele tem certeza que você vai gostar, e o outro uma sugestão nossa que a gente tem certeza que vai agregar muito valor aí no seu conhecimento. Beleza? Até a próxima, valeu!